Só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista e o presidente do Hospital Francisca Mendes. E a gente vai fazer aqui mais uma higienização, porque precisamos estar bem tranquilo com relação à nossa saúde. Isso é importantíssimo. Doutor, então o senhor falava do infarto do miocárdio. Isso, falava da linha de cuidado no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Essa, como dizia, é um projeto que arde no meu coração. Na verdade, o tratamento, a instituição da linha de cuidado no tratamento do infarto agudo do miocárdio consiste, então, não só na criação de um fluxo em um hospital, mas de um fluxo em uma rede total. Ou seja, vamos dizer que o paciente entre lá no 28 de agosto e ele entre com uma dor no peito, supostamente um infarto, ele precisa fazer um eletro em até 5 minutos. E esse eletro precisa ser avaliado pelo cardiologista e após ser avaliado pelo cardiologista, ele precisa ser, se considerando que ele seja diagnosticado com infarto agudo, ele precisa ser encaminhado a um hospital que faça o tratamento correto, precoce e o mais rápido possível. É o que a gente chama de angioplastia primária. Essa angioplastia primária, ela é infinitamente superior ao tratamento padrão, ou melhor, ao tratamento usual, que é o uso do trombolítico, o uso da medicação para dissolver o trombo, o coágulo que entope a artéria no momento do infarto. Quando a gente faz uma angioplastia primária, a gente, além de tirar o trombo, além de aprisionar esse trombo, a gente trata também a placa subjacente. Mas por que esse projeto é importante? Porque ao invés do paciente infartado ficar um dia, 3, 5, uma semana, 2, 3 semanas aguardando para fazer um cateterismo diagnóstico, para saber qual foi a artéria que a obstruiu e para identificar qual é o melhor tratamento, ele vai fazer esse tratamento de imediato. Quando ele faz esse tratamento de imediato, a alta dele também é precoce. Isso é um processo não invasivo, é? É um processo invasivo. É um procedimento invasivo chamado cateterismo cardíaco. Após o cateterismo diagnóstico, ele faz a angioplastia primária. Feito isso, ele vai ficar 3, 4, 5 dias, no mais tardar, no hospital. Ao invés de ficar um mês, 3 semanas, aguardando o cateterismo. Além da gente dar o melhor tratamento, devolver esse paciente para a sua família, para o seu emprego, para a sociedade, a gente ainda deixa leitos livres para outros pacientes que podem precisar por outras patologias. Então, isso é um projeto essencial que tem uma importância extrema para a nossa cidade e para o nosso estado. Sem falar com nada como estar em casa, né? Porque você está num hospital e está na sua cama, lá gostoso e tal, no aconchego da sua família, a recuperação é até muito maior. Com né? certeza, com certeza. Doutor, agora é um assunto também que a gente ouve muito e as pessoas questionam muito a gente no dia a dia. Extrasístole. Muita gente, alguns profissionais falam que isso não é coisa para se tomar muita preocupação, não é de ficar muito preocupado, porque é uma coisa muito comum na vida do ser humano hoje, principalmente nos homens. Mas eu queria que o senhor falasse o que é, na verdade, na realidade, o que é extrasístole? Em extrasístole, o próprio nome já diz assim, é um batimento extra, é uma sístole extra. Provavelmente, quando o paciente se queixa, quando ele está incomodado com esses batimentos extras, é porque existe uma arritmia, né? Essa arritmia ela pode ter caráter benigno ou pode ser algo que seja pior, que tenha uma característica mais marcante. Ele precisa fazer um exame, primeiro um eletrocardiograma simples, para fazer uma avaliação do seu ritmo, para fazer uma avaliação de qual é a tendência que ele tem. E ele precisa também, por vezes, fazer um Holter, fazer um teste ergométrico, e a gente assim identificar se essa arritmia é uma arritmia benigna, ou se essa arritmia pode ter alguma característica mais grave e ele se preocupar, Isso pode levar a óbito, doutor?
depende do tipo de arritmia. E a gente só vai saber isso através desses exames que eu citei. E hoje o Francisco Mendes está realizando esses exames tudinhos? Ele faz, mas como a gente havia conversado, com aquelas filas que são muitas vezes demoradas para que esses exames sejam realizados. E a pandemia, doutor? Quais são os malefícios maiores que trouxe para a saúde do nosso povo? Olha, Manaus, vocês sabem que Manaus foi uma das piores capitais, um dos piores locais que sofreu com essa pandemia. Eu tive uma experiência de um tsunami na minha família, perdi 3 tios pela Covid-19 e foi muito trágico para mim. E eu imagino que para muitas famílias amazonenses também, para muitas famílias em Manaus. Eu imagino que esse tsunami que assolou Manaus tem também uma justificativa, certa justificativa. O Amazonas, ou Manaus, sempre teve a sua saúde pública subfinanciada. Eu costumo dizer que existem pessoas que são invisíveis. Para a maioria da classe, para a maioria das pessoas, elas são invisíveis, porque para a sociedade em geral, essas pessoas não aparecem, porque elas vão para as filas de madrugada, ou sempre foram para as filas de madrugada para conseguir uma consulta, para conseguir o exame, para realizar algum exame. E isso é desumano. Essa questão das filas, com o CISREG, houve uma redução. Só que essas pessoas não estão nas filas de madrugada, mas elas ficam nas filas no sistema. E essas filas nos sistemas intermináveis talvez seja tão desumano quanto a fila da madrugada, essa fila do CISREG. Então a gente precisa evoluir esse sistema. A curto prazo, o que você sugere, doutor? Eu não tenho uma solução a curto prazo. Eu acho que não há soluções simples para problemas que são complexos. E essa questão da fila, da demanda e da oferta, desse desbalanço, é um problema muito complexo. Não há como a gente resolver isso a curto prazo. Mas o investimento na saúde precisa melhorar. O investimento na saúde pública precisa melhorar. A gente precisa aumentar a destinação de recurso no Sistema Único de Saúde. Seja através de fomento, seja através da realização da prática de atividade física que previne a doença cardiovascular. Recentemente, a Libs Farmacêutica trouxe uma iniciativa muito louvável nesse Setembro Vermelho que passou, e no dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, ela lançou a campanha que terminou agora no dia 9 de outubro, para cada quilômetro percorrido fosse transformado em R$1 de doação para 4 hospitais no Brasil. E um dos hospitais agraciados foi o Hospital Francisco Mendes, né? Então, essa campanha ela tomou as ruas, muitas pessoas aderiram, baixaram o aplicativo, computaram os seus quilômetros percorridos, seja de bicicleta, seja de corrida, seja de caminhada, e esses recursos vão ser destinados a esses hospitais. Então, são coisas assim, inclusive da iniciativa privada, que precisam ser realizadas para que a gente possa melhorar a prevenção cardiovascular, para que a gente possa melhorar a atenção às doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam no mundo e a gente precisa de uma atenção especializada e fiel. Doutor, eu queria encerrar com um assunto bastante também importante. O senhor, como atleta, como é que o senhor viu a chegada da pandemia, onde os próprios profissionais, os cardiologistas, recomendam que você fique em casa, que você não se exponha, enfim. E a sua atividade física foi... Reduziu não, eu diria que foi até a zero em muitos casos. Verdade. Olha, a gente, no contexto da pandemia, ninguém pode dizer que sabe tudo e nem pode se arvorar de ser um extremo conhecedor desse vírus. É um vírus novo que a gente foi aprendendo no decurso da pandemia. Aliás, o mundo todo, né? O mundo todo, com certeza. Então, essa questão de falar assim, fique em casa ou você pode sair, é uma questão muito polêmica, mas o que a gente sabe hoje
é que você pode realizar atividade física sim. E se essa atividade física é ao ar livre, você pode ter convicção de que a atividade física daquelas pessoas que são treinadas, aquelas pessoas que têm uma capacidade pulmonar melhor, são as pessoas que menos evoluem com as formas graves da doença cardiovascular. Ah, mas eu conheço um atleta que morreu. Sim, todos nós vamos citar casos pinçados de atletas que faleceram, de pessoas que fazem atividade física e que evoluíram mal. Mas se a gente colocar isso numa questão matemática, a gente vai perceber que as pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, as pessoas que fumam, as pessoas que têm doença pulmonar, as pessoas que têm doença cardiovascular, estas pessoas foram as mais afetadas pela Covid-19 no contexto da doença da forma mais grave e com o contexto do óbito também. Este é o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista, presidente do Hospital Francisca Mendes. Nos encontramos então no próximo sábado, às 12h30, na sua TV Norte Amazonas, no SBT Manaus. Também em todas as redes sociais você encontra o nosso Isto é Manaus. Até lá!